É o jeito, né? Boa noite, irmãos. Irmãos. Opa! Boa noite, Boa Léo. noite, Léo. Boa noite, a paz. Tudo bem? Tudo Deixa eu bem? arrumar os negócios aqui. Claro, irmão. Claro, Seja irmão. Seja bem-vindo. bem-vindo. Amém. Tá me ouvindo bem? Sim, Sim, perfeitamente. perfeitamente. Deixa eu arrumar minha cruz aqui, peraí. Eu sofro de Jamais, Léo. tosse. Não fique Jamais, parado, não fique não. parado, não. Entendo, irmão. Entendo, irmão. E aí, vocês estão firme e forte? Firme e forte, irmão. Firme e forte, Não irmão. dá pra parar, Não dá pra né? parar, né? Não. E a quarentena, como é que tá? Estão respeitando aí? Assim, É, na medida do possível, na medida né? do possível, né? A gente sabe que A tem gente muitas sabe que tem muitas situações situações que que não dá pra parar, não né? dá pra parar, né? Isso é verdade. Mas temos que ser obedientes, né? Exatamente. Exatamente. Esses dias começou um murmúrio aí de pessoas que queriam fazer campanha para pressionar bispo, essas coisas. Vieram falar comigo e eu disse, não, a gente precisa ser obediente. É complicado, mesmo, É porque... complicado mesmo. Porque, Exatamente. A gente sabe que é a gente sabe importante, que é importante que a gente precisa da igreja, que a gente é mas não dá mas não dá pra querer apressar as coisas, né? né? Não, claro que não. E outra coisa, a obediência não erra, né meu irmão? E, Exatamente. Exatamente. olha, veja bem, tipo, eu vivi em igreja todo dia, cada dia numa igreja, cada dia pegando estrada para ir para uma igreja, uma cidade. Você não tem noção a falta que isso está me fazendo. A primeira Imagino. semana foi uma alegria. Porque eu tô em casa. Agora tá terrível, mas a gente precisa ser obediente. Com certeza. Com certeza. E quando voltarmos, voltaremos com tudo. Exatamente. Irmão, deixa eu pedir uma coisa. Ah, Você tem fone aí? aí? acho que eu tenho sim. Quer que eu busque? É melhor? É porque tá me dando eco aqui. A O tua pessoal voz da tá me dando comunicação me eco, avisou. me avisou. Então, É, será que se eu tirar o fone fica melhor? Tenta tirar o teu. Esse dia eu tava fazendo live E aí? acabou o teu eco. Mas tá me dando. Eu tô me ouvindo aí na sua ainda. Ah, você tá. É porque o meu tá alto demais, será? Tem alguma coisa a ver isso ou nada a ver? Não sei. Você tá me ouvindo? Tô. Fala alguma coisa aí, canta uma música curta aí, tipo Faroeste Caboclo. Aí eu tô me ouvindo ainda o eco aí. O que você quer que eu faça então? Vamos tentar colocar o fone você também. Tá, pera aí. Ô Breno, o meu é desses assim, pode ser? Tranquilo, irmão. Eu não tenho esses baratos chiques aí que vocês têm, não. Peraí, aí. Os dois?
E aí? Agora acho que sim. Deixa eu tirar o barato da frente. Você tá me ouvindo tranquilo? Tô ouvindo tranquilo. Tá me ouvindo? Tô. E desculpa, eu tô tossindo bastante. Não é nada não, é só corona só. Deus me livre. Me livre também, tô brincando. Eu tenho a garganta já com calo de tanto falar, então às vezes nesse tempo seco ela fica assim. Sim, E eu entendo. tô até com medo de ir no hospital pedir um remédio, os caras me internam. E tá complicado, né? Porque são duas tensões. A gente percebe uma euforia para abrirem tudo, né? O Brasil não pode parar, tá tudo normal. Mas também há um exagero, né? Pelo que a gente tem percebido, de alguns relatos de pessoas até confiáveis, diz que estão fazendo testes falsos, né? Dizendo que as pessoas estão com o coronavírus e não estão, né? É complicado. Amém. Ambas as partes são complicadas. É verdade. A Aline entrou, Aline, minha querida irmã. Vamos lá, hein, Breno? Você quer... Vamos, irmão. Vamos aí. Então nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como todos vocês sabem, vocês que nos assistem, nós estamos aqui reunidos para falarmos um pouco mais a respeito do aborto, que é um tema tão discutido entre cristãos e também entre não cristãos, né? Entre pessoas que acreditam que isso é razoavelmente defendido para a vida, né? E nós que somos cristãos acreditamos que a vida, ela começa a partir do momento em que Deus envia a gestação, né? Então, ela começa a partir do momento em que Deus escolhe a pessoa para nascer, e não depois de 3 meses, como já foi defendido por aí, e não, enfim, nós defendemos a vida desde o seu princípio, né? Então, convidamos o Léo aí para estar com a gente. Léo é um querido, esteve no nosso retiro de compromisso, né, Léo? Foi uma alegria estar com você. E amém. Então, a bola é sua, manda ver aí. Amém. Bom, para quem não me conhece, tá aí, eu sou o Léo Messias, sou missionário católico, sou de Araçatuba, e estamos na fita. Opa! Voltou? Graças a Deus. Alguém tava me chamando para uma outra live. Eu não entendo nada. Pelo amor de Deus. Ô, Breno, se eu sumir, vocês dão um minuto aí que eu tento voltar. Eu não entendo essas coisas. Mas, enfim. Tá bom. Eu queria separar. O Luan tá me ensinando a mexer nisso aqui. Vocês conhecem o Luan? Sim, Guimarães. Isso. A quinta nós vamos fazer uma live, eu e ele, sobre fé e política. Nossa, legal. Depois eu te dou um toque. Enfim, deixa eu falar com a galera como a gente vai dividir um pouco esse bate-papo aqui, né? Eu pensei em dividir de algumas formas. Primeiro, eu vou falar o aborto segundo a lei. O que a lei diz sobre o aborto e como ele é proibido e como também quais são as formas com que ele é permitido. Depois, eu quero falar um pouco sobre as razões que os ativistas dão, os ativistas abortistas, né, dão em favor do aborto. Quais são as razões? Então, existem 5 razões que ele sempre usa, e eu quero aqui refutar essas razões. E depois, então, eu quero falar o que a igreja, então, por fim, o que a igreja diz sobre o aborto, e dar alguns testemunhos aqui que eu tenho da minha vida e da história da igreja sobre pessoas que decidiram abortar e também não abortar. Beleza? Sim, beleza. Eu acho que vai ser legal, vai dar pra gente entender um pouco melhor essa história, porque a gente vai ver os dois lados. Vai ver o que diz a lei, vai ver o que diz os que são a favor, os que são contra. E aí a gente vai poder fazer nossa própria concepção. Apesar que a gente já tem a nossa formada, mas a gente vai poder, na verdade, ficar mais embasado ainda naquilo que a gente já acredita. Exatamente. Então vamos lá. O aborto segundo a lei, né? O aborto, ele é crime descrito no Código Penal no artigo 124 e no artigo 128. Ele é um crime e a punição desse crime é de 1 ano até 10 anos de prisão. Então veja bem, o aborto, ele é visto como um crime.
pessoa que realizar um aborto e for descoberta, ela corre o risco de ficar presa de 1 ano até 10 anos de prisão. Isso vai depender de como o juiz vai entender a situação e tudo mais. Mas é crime. O aborto ele é legalizado em 3 situações só. Aqui no Brasil, claro. Em caso de estupro, um gestante que tem risco de vida, e se o feto for anencéfalo, quer dizer, que não tenha cérebro, né? E eu quero aqui decorrer como que chegaram a isso e como que isso, na verdade, é uma via da onde eles querem chegar. Porque a gente precisa entender uma coisa, antes de tudo. A liberação do aborto é somente mais uma via de todo um projeto de destruição daquilo que Deus formou. Vamos pensar o seguinte, a liberação do aborto, na verdade, ele é só um projeto de destruição de uma ideologia progressista que quer destruir principalmente os valores da família. Você está entendendo? Então, por exemplo, assim, o que acontece? Antes eles queriam destruir a sociedade, mas a sociedade é muito grande, muito forte e muito unida. Então eles começaram a pensar de uma outra forma, vamos destruir a família. Porque se a gente conseguir destruir a família, a gente consegue destruir a sociedade num todo. Então como que a gente pode dividir a família? Por meio das ideologias. Colocando marido contra esposa, filho contra pai, pai contra filho, colocando coisas que destroem a moral. Porque quando a gente destrói a moral de uma pessoa, ela está vulnerável a ser induzida para o que for. Ela é muito mais fácil de ser manipulada, uma pessoa sem moral. Então, tudo que afeta a moral dentro de uma família é atacado. Então, o aborto é praticamente a porta de entrada de tudo isso. Porque o aborto, uma pessoa que faz aborto, ela fica totalmente vulnerada e separada de tudo que é social. Ela não se enquadra no quadro das mães, não se enquadra no quadro de família, porque ela eliminou exatamente a essência daquilo que o Senhor nos trouxe. Porque a família, o que é a família? A família é um projeto de Deus. Né? Eu escrevi um livro, eu nem estou com o meu livro aqui, né? Mas eu escrevi um livro, e o meu livro ele chama Ressuscita a Tua Casa, exatamente por isso. Porque eu entendi que a família ela é o foco de Deus, porque ela é o projeto de Deus. Mas ao mesmo tempo também ela se tornou o foco do demônio. Então ela é o projeto de destruição do demônio. Então o aborto é a porta de entrada, porque uma pessoa quando ela é induzida ao aborto e ela por tantos e N motivos, de fraqueza espiritual, de medo do futuro, de tantas outras coisas, ela acaba vivenciando essa desgraça do aborto, ela quebra o maior laço, que é um laço de formar uma família. Você está entendendo? Então aqui o aborto, ele na verdade, ele é uma massa de manobra para tudo aquilo que eles querem fazer. Porque um povo dividido é muito mais fácil de ser manipulado. E eles encontraram no aborto isso. E aqui no Brasil, então, são essas 3 formas que o aborto são legalizados. Primeiro pelo estupro, vamos lá. Só para vocês entenderem como é massa de manobra. Uma mulher que foi estuprada, ela pode chegar numa UBS, num posto de saúde, e ela não precisa mostrar um BO de estupro. Ela não pode passar por um questionamento. Ela não pode receber perguntas. Ela não pode saber ter a sua vida vasculhada ou pesquisada se ela ocorreu. Ela não pode, porque senão ela vai estar sendo intimada. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, presta atenção. Sim. Qualquer mulher que entra numa UBS, às vezes por um momento psicológico abatido e tudo, e chega lá e diz que quer fazer um aborto porque foi estuprada, o médico automaticamente tem que acatar, porque a palavra dela, ela está acima de todas as coisas, você está entendendo? Então isso fez com que, só para você ter ideia, os dados dizem que o número de aborto, o número de estupro, depois que essa lei foi aprovada, acho que foi em 2012, se eu não me engano, para cá, ela quadriplicou. Você está entendendo? Porque a pessoa chega lá e às vezes e a gente não sabe, não existe uma consciência de você saber se é estupro ou não. Veja bem, eu não estou aqui protegendo uma coisa neutra, eu estou falando de uma realidade. Então, se uma pessoa, às vezes, numa má intenção, na intenção de tirar uma vida, de acabar, de eliminar com uma história, for lá e tipo, por exemplo, quantas e quantas, desculpa falar dessa forma, mas estamos falando aqui francamente,
Quantas prostitutas, às vezes, engravida e vai lá e fala que foi estuprado. Ou quantas meninas, às vezes, vai e com medo de pai, mãe, essas coisas, vai lá e acabam fazendo um aborto e aumentando esse índice e, na verdade, que só fortalece a legenda deles. Então, olha só que coisa doida, né? Tem uma frase de uma menina que uma vez ela decidiu por não abortar, e essa frase virou um grande ícone de quem luta a favor da vida. E ela diz o seguinte: nenhum crime, por mais assombroso e terrível que tenha sido, veja bem, nenhum crime, por mais assombroso e terrível que tenha sido, pode justificar o assassinato de um ser humano frágil e inocente no ventre materno. Olha só que coisa forte, não é verdade? Como é que a gente vai justificar um crime realizando outro? É inconcebível. Exatamente. É matar totalmente a percepção de moral de uma pessoa. Entendeu? Então, como é que você vai justificar um crime realizando outro? Então, dá pra gente entender que o aborto em forma de estupro, ele não tem cabimento nenhum. Eu conheço uma menina, eu morei quase 10 anos no Japão, fazendo missão lá. E tinha uma menina que eu conheci que o marido batia nela e separou dela. E num determinado momento, ele foi atrás dela, pegou ela forçadamente e a estuprou. E ela ficou grávida. E lá no Japão, o aborto é liberado. No Japão, você está grávido, a primeira coisa que chega, quando você chega no hospital, eles fazem uma pergunta: você quer tirar? É a primeira pergunta. Eles atestam que você está grávida, a primeira pergunta que você tem a liberdade de tirar, você quer tirar? É lei, o médico tem que falar isso por lei. Isso para nós assusta muito. A minha segunda filha ficou grávida lá, foi concebida lá. E quando chegamos aí, descobrimos, a primeira coisa que o médico falou para mim foi isso: você quer tirar? E para nossa cultura isso é um susto. Como assim? Com certeza. Então essa moça, veja bem, ela fragilizada naquele momento em que ela até amava o rapaz, mas o rapaz era um rapaz ruim, foi lá e beleza. E estuprou ela, pegou ela forçadamente, ela ficou grávida. E ela, então, não sabia, foi para o hospital, ali ela descobriu que estava grávida e o médico, então, comunicou ela que ela estava grávida, que se ela quisesse realizar o aborto. E ela, desesperada ali, sabendo que o pai não ia cuidar e com medo do que ele ia fazer, porque ele era um cara violento, ela então marcou a data do aborto ali para 10 dias depois. Nesse meio tempo, eu tive contato com ela e comecei a conversar com ela e explicar as coisas e entender que aquela criança não tinha culpa nenhuma daquilo que tinha acontecido. E ela tinha um filho já com ele, e eu ficava olhando e falava: olha o teu filho. Imagina agora, se por causa de você perder teu filho, você já não ama, e ela tal. E ela começou a entender, e ela então decidiu contar para a mãe dela, e graças a Deus decidiu não abortar. Depois eu me tornei padrinho, nasceu uma menina linda, e eu me tornei padrinho. E no aniversário de 1 ano da menina, ela veio e me abraçou, e chorando, e falou: Léo, você não tem noção, cara, do quanto você ajudou Deus me salvar, porque é a coisa mais linda da minha vida. E para melhorar as coisas ainda, depois de algum tempo, o rapaz mudou a forma dele de viver e os dois estão juntos hoje. Quer dizer, olha só, seja Deus. Se essa menina tivesse caído na conversa de uma... enfim, dessas ideologias, e num momento de fraqueza ela tivesse abortado, como ia estar a cabeça dessa menina hoje? Como eu conheço cabeça de meninas que fizeram aborto e hoje não tem paz. Você está entendendo? Sim. Por mais que se confessaram, por mais que sempre existe, quando se levanta esse tema, sempre há uma ferida na alma. É aquilo, né, Léo? Aquilo que nós acreditamos, né? Que a mãe que tira uma criança não se torna, não desengravida, né? Ela se torna mãe de uma criança morta. Exatamente. Ela se torna uma mãe de uma criança morta. Ela se torna assassina, né? Assassina também, justamente. Isso é o que é o pior, né? Mas, enfim. Então, a segunda forma de um aborto ser legalizado no Brasil é quando a gestante está em risco de vida.
quando aquela gestante está em risco de vida. Quais são os riscos de vida atribuídos na lei federal? Então escuta aí só para você ver que loucura que é. Quando a mulher está acima dos 45 anos de idade, a mulher está acima dos 45 anos de idade, então ela corre risco de vida, ela pode abortar. Então se uma mulher com 45 anos de idade chegar lá na UBS e falar, olha, eu tenho 46 anos de idade, fiquei grávida, quero abortar. Então ela não precisa nem ter um acompanhamento, ela vai abortar. Eu conheço mulheres com mais de 45 anos que teve filho. Mas enfim, a segunda caso, em caso de aborto anterior, se a mulher chegar lá e falar assim, olha, eu já sofri um aborto e eu não quero ter esse filho, eu preciso abortar, então ela pode se abortar. Ela não precisa provar que já sofreu um aborto. Também, muitas vezes, a maioria das vezes não tem como provar. Quer dizer, sim. Olha só aqui como é vaso isso. Depois, as mulheres que fazem uso de cigarro, álcool, droga. Então você chega lá, olha, eu tô grávida, mas eu fumo cigarro, ou então eu fumo maconha, ou cheiro cocaína, ou então bebo cachaça, então eu tenho medo de ter esse filho. Então ela pode abortar. Isso é lei. E ainda mais, por exemplo, as que o uso de anti-inflamatórios não hormonais. Olha só, você toma um remédio. E o pior ainda, né? As que estão extremamente acima e fora do peso do IMC, né? Aquelas que estão acima ou abaixo, que estão fora do peso. Então, uma pessoa que se sente obesa, ela pode se sentir, você está entendendo? Olha, eu me sinto obesa, ou eu me sinto magra demais. É subjetivo, né? Exatamente. Então, ela é favorável ao aborto. É muito raso, é muito fácil. O aborto, na verdade, no Brasil, ele é aprovado na sua totalidade. Ele só não está escrito. Sim. Porque qualquer pessoa pode abortar. Só é velado. A outra forma é os neném anencéfalos, né? Essa é muito séria, deu muito trabalho. Mas eu vou falar para você, é a forma mais linda de combater o aborto. Né? É a forma mais linda. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo de vida precisa uma pessoa para fazer a sua história? Né? Quanto tempo precisa? O aborto, na verdade, ele não elimina uma história, né? Sim. Ele só muda. Ele não elimina uma história, ele só muda. A história está ali desde a concepção. Tem o caso de uma mulher que faz... ela é católica, já foi até na Canção Nova, faz palestras e tudo. Ela foi mãe de um neném anencéfalo e o neném viveu 3 dias. E quando ela, então, ficou grávida, o médico orientou dela abortar, porque ia nascer um neném horrível, cheio de problemas, e aquilo ia ficar um trauma na vida dela e tudo mais. E ela, graças a Deus, muito católica, ela falou, não, doutor, trauma, eu vou ficar se eu abortar. Então ela resolveu ter o nenê nasceu, e ela falou que fazia cosquinha na barriga, onde ela achava que tinha o pé do nenê durante a gestação inteira. Quando o nenê nasceu e ficou entubado os 3 dias, ela começava a fazer cosquinha no pé, e o nenê dava os soquinhos que dava na barriga exatamente igual. E ela falou que a maior graça da vida dela foi poder pegar essa nenê no colo e dizer que amava a nenê. Olha que coisa linda. 3 dias. Essa mulher, ela palestra já há alguns anos, já 4, 5 anos, e vai palestrar a vida inteira. Uma história de uma vida inteira. Porque ela tomou a decisão certa. Imagina se ela tivesse abortado. É aquilo que você falou, né? Uma mãe que aborta, ela... Como é que é? Não é mãe... Não, como diz aí ela não desengravida, né? Uma mulher que aborta, ela não desengravida. Ela se torna mãe de uma criança morta, e você complementou que ela se torna também uma mãe assassina, né? Ou conivente. Mas enfim, exatamente. Olha só que coisa doida. Então são essas 3 formas que o aborto é liberado no Brasil, mas que na verdade é só uma passada de pano, porque qualquer pessoa, qualquer mulher... Então, é isso. Eu quero ir para a segunda parte agora, para poder falar sobre as razões que os abortistas declaram ter para que uma pessoa possa abortar. Você quer falar alguma coisa sobre o primeiro tema? Eu só queria complementar, Léo, aquilo que você disse a respeito dos estupros, né? O estuprador, nós sabemos que ele é um criminoso, né?
Sim, E uma mulher que aborta depois de um estupro, ela se torna criminosa também, né? Aham. Às vezes, se pensarmos, claro que pecado não tem tamanho, né? Mas nesse sentido se torna tanto quanto o estuprador, não é verdade? É verdade. É verdade. Assassina, né? É verdade. Justamente. É aquilo que a gente está falando, é aquilo que essa frase, né? Eu achei muito linda, cadê onde estava aqui? Essa frase. Nenhum crime, por mais assombroso e terrível que seja, porque a gente sabe, o crime de estupro, ele é abominável, ele é, nossa, eles são mais terríveis. Uma pessoa que sofre esse crime, ele misericórdia. Essa pessoa, ela sinceramente, ela é traumatizada pro resto da vida. Ele é terrível, ele é assombroso, mas não justifica você assassinar um outro ser humano indefeso, inocente e indefeso, né? Então, um crime não justifica o outro, senão a gente cria o caos, senão a gente vai viver numa anarquia, na anarquia do caos. É olho por olho, dente por dente, né? Entendeu? Então é meio que por aí. Vamos lá. O que diz os ativistas pró-aborto? 5 razões. A primeira razão que eles sempre falam é o seguinte: o aborto é uma realidade na vida das mulheres de todos os credos e classes sociais. Quer dizer, o aborto é uma realidade na vida das mulheres de todos os credos e classes sociais. O aborto, o que eles querem dizer? O aborto está em tudo. Está em todo mundo, em todo país do mundo. O aborto acontece no meio de quem crê, de quem não crê, de católico, de protestante, de espírita, de maçom. O aborto acontece no meio de quem é negro, de quem é pardo, de quem é amarelo, de quem é branco. O aborto acontece em todo lugar. Então, a gente precisa legalizar isso. E olha só que coisa doida. A verdade é o seguinte: se todos os crimes que são uma realidade independente de credo, de raça, de cor, de classe social, for ter que legalizado, não vai ter mais crime no mundo. Vai ser um mundo sem crime. Vai ser tudo legalizado. Você está entendendo? Pois é. Então, veja bem, o aborto é um crime. A gente sabe disso. O aborto é um crime. Então, se todos os crimes, como o outro, né, todos os assaltos, todos... Eu costumo falar o seguinte, né? Depois eu vou até chegar nisso, né? Aqui mais para frente. Não, vou falar daqui a pouco disso. Mas é isso. Se todos os crimes que acontecem por aí, olha, tá cheio de assalto. Então vamos liberar o assalto. Tá cheio de assassinato. Vamos liberar o assassinato. Tá cheio de batedor de carne. Quer dizer, vamos fazer isso, porque isso acontece em todos os credos, em todas as classes sociais, em todos os lugares. Então, não tem fundamento isso que ela está falando, né? Sim. O que acontece, né? Eles falam muito assim, existe uma estatística que eles falam, né? Que eles querem legalizar o aborto porque agora, em 2020, já está chegando mais ou menos a 20 milhões de abortos acontecidos no mundo. Eu não sei de onde eles tiram essa estatística. Eu fiz uma conta aqui. 20 milhões de abortos no mundo já teve até hoje, até a data de hoje que eu estava estudando isso, né? Então, aqui no Brasil, viu? É aqui no Brasil, não é no mundo não, é aqui no Brasil. O Brasil tem, meu Deus, pelo menos 100 milhões de mulheres. Desses 100 milhões de mulheres, 20 milhões é menos de 12 anos. 40 milhões é acima dos 45. Sobra 40 milhões dos 13 aos 45, que é o que pode realizar os abortos ilegais que eles estão falando. Os 20 milhões de abortos. Então sobra 40 milhões de mulheres. Eu fiz as contas aqui, então 1 em cada 2 mulheres faz aborto. Pois é. É uma conta inimaginária, é um absurdo de mentira. Entendeu? Quantas mulheres você conhece? Quantas fizeram aborto que você conhece? Eu não conheço nenhuma que fez aborto. Então, eu até conheço mulher que fez aborto, mas eu conheço uma infinidade de mulher que não fez. Você está entendendo? É uma mentira. Sim. Sabe? Sim. Então, por exemplo, assim, dessas 40 milhões, se acontece 20 milhões de aborto, é metade. Então, sim, 20 milhões de mulheres já abortou. É muita gente. Que nós vamos estar espalhados. E eu não sei, entendeu? Onde estão essas mulheres? Deve morar tudo junto. É igual a TechPix. Você tá entendendo? Sei lá, deve ter sido Datafolha que fez esse... Com certeza. Né? Então, sabe, Dom Evaristo Arce é aquilo que eu queria chegar. Uma vez ele fez uma entrevista, e aí um abortista, tentando legalizar o aborto, ele fala para ele, mas olha, existe, no ano de 2018, teve 1.500.000 abortos no Brasil.
o Evaristo levanta os olhos e fala para ele assim, mas espera aí, isso não é um problema de saúde pública, isso é um problema de segurança pública. Se alguém está errando, é o Estado, porque isso é crime. E se você sabe desses 1,5 milhão, você tem que conversar com o Estado e contar, porque você está sendo conivente com o crime. E denunciar. Você está entendendo? Então, olha só o que eles querem fazer. Eles querem lançar uma coisa que, na verdade, eles se amarram os próprios pés. Você está entendendo? Então, veja bem, se existe 20 milhões de abortos clandestinos que já aconteceu no Brasil, e se em 2018 aconteceu 1,5 milhão, em 2019 já vai para 2 milhões, quer dizer, o problema aí é de segurança nacional. E justamente. O Estado tem que tomar uma providência e abater esses crimes. E não liberar. Né? É aquilo que eu ia falar. Faz de conta que está tendo uma avalanche de assalto a banco no Brasil, mas está roubando banco adoidado aí, 15 bancos por dia no Brasil inteiro. E a gente vai liberar, então, os assaltos a banco ou a gente vai fazer uma política de prevenção disso? Ou vai combater, justamente. Não é verdade? Veja bem, o governo ele tem que fazer uma política de prevenção e não de legalização de um crime. Exatamente. Não tem noção isso. Então, sabe, é umas coisas meio doidas. Mas vamos lá. Aí tá, a segunda coisa que a galera que defende o aborto fala. A gente tá falando das as 5 razões que a galera que defende o aborto fala. A segunda é, a criminalização penaliza principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade. Que é as pobres, as negras e os índios. Na verdade, isso aqui é pura massa de manobra. Tudo que eles querem conquistar por meio dessa legenda progressista, de libertinagem e tudo mais, né? Que eles querem, eles usam isso, né? Olha, os pobres, os negros, os indígenas. Então, vamos fazer o seguinte também. É quase igual a refutação anterior. Né? Porque são os pobres, os negros, os indígenas que passam o maior perrengue da sociedade. Então, se eles estão passando por isso, vão eliminar eles por causa das outras coisas também. Você está entendendo? Então, veja bem, se é por conta de desigualdade social, ora, então vamos ver que as outras coisas estão acontecendo com eles também, vamos eliminar. Então, não pode, sabe? É umas coisas meio assim, é umas coisas sempre sem cabeça. E a gente não pode aceitar isso, porque a gente vê que tudo isso é tudo massa de manobra para que eles possam verdadeiramente fazer aquilo que a gente está falando no começo. Qual que é a ideia dessa legenda? É destruir a família, porque quando você destrói a família, você destrói a sociedade. E você individualiza a pessoa. E uma pessoa individualizada, ela é massa de manobra, ela é muito mais massa de manobra. Eu sozinho sou muito mais vulnerável a obedecer o que o Estado quer do que eu com um grupo. Entendeu? Então, veja bem, é tudo massa de manobra. Você vê que são tudo coisas rasas que eles tentam colocar a favor de uma coisa que não tem pega nem cabimento. Depois eles continuam. A criminalização é um ataque à liberdade de crença. Isso eu não consegui entender porque eles colocaram isso. E é uma das coisas que eles mais defendem. A criminalização é uma liberdade de crença. Veja bem, é exatamente o contrário. A criminalização é uma proteção do entendimento de uma crença. Justamente. É exatamente o contrário. Quando a gente criminaliza o aborto, a gente está protegendo o que a gente crê. A gente tá, sabe? Eu não consigo entender. É muito. Eu veja bem que tem pouco estudo. Que estudo de uma forma autônoma. Sou muito autodidata. Eu consigo refutar isso, sabe, tranquilamente. E já discuti abortos com pessoas abortistas. E vi que eles não têm. Depois disso, eles não têm mais o que falar. Porque não tem noção do que eles falam. E depois... Não tem. A outra coisa... E a quarta. A legalização não aumenta e pode até diminuir o número do aborto. Olha só o que eles falam. A legalização não aumenta e pode até diminuir o número do aborto. Eu morei no Japão. No Japão, depois que foi liberado o aborto, mais que quadriplicou o número de abortos. Porque toda mulher que entra num hospital... ela é induzida ao aborto. Toda mulher. Todas as mulheres que eu conheço, eu acompanhei muitas mulheres na igreja que ficaram grávidas e fui no parto, porque lá o parto é normal, então normalmente chama a gente para rezar na hora e tudo. E todas contam que a primeira coisa que o médico fala, porque é ler isso, olha, você está grávida, você tem direito de abortar, é de graça e tal. Então, imagina uma menina que entra lá, que engravidou, que tem medo do pai, da mãe, da sociedade,
de quem engravidou, ou porque engravidou de uma forma errada, ela está fragilizada psicologicamente, é claro que ela vai cair nessa legenda. Mas é claro que muito mais aumenta do que nos Estados Unidos, pelas razões que eles têm. Na Inglaterra aumentou. Quer dizer, então é totalmente irrefutável isso aí. A quinta e última. A legalização é condição para efetivação dos direitos sexuais reprodutivos da mulher. Aqui entra aquele negócio lá, né? Minha regra, meu corpo, minhas regras. Entendeu? Meu corpo, minhas regras. A legalização, ela é uma condição da efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Então, tipo assim, a mulher tem o direito de decidir. A mulher que não sei o que lá. Na verdade, a gente sabe que as verdadeiras feministas, elas lutam a favor da geração, a favor da vida, né? As mulheres que caem nessa são exatamente massas de manobra. A gente vê tanta coisa doida. Você sabe, eu não sei se você sabe, Breno, e a galera que está aqui com a gente, existem movimentos pró-aborto dentro da Igreja Católica. Existem as mulheres católicas a favor do aborto. Existem dentro da Igreja Evangélica. E elas, uma das coisas que elas falam, que eu acho terrível, eu estava hoje conversando com a minha esposa, elas usam uma passagem bíblica de Maria Santíssima. Elas falam para cima e para baixo, olha, até Maria teve a sua opinião, né? O anjo foi lá e perguntou para ela teve o direito de decidir. Mas elas cometem um grande erro nisso, Breno. Porque Maria, é claro que ela foi consultada, é óbvio, está na Bíblia isso, mas ela foi consultada antes da concepção. Exatamente. Entendeu? Sabe, é muito baixo o que esse povo faz, principalmente com a palavra de Deus. Maria Santíssima não foi consultada depois da concepção. Olha, você está grávida. Claro que não. Isso aqui não. Você pode jogar fora se você quiser, porque é isso, é um descarte da então veja bem, essas pessoas, elas não são consultadas antes, são consultadas depois. Então não adianta você querer usar a palavra de Deus para se proteger de um assassinato, de um erro. Então, sabe, e usando mentiras bíblicas ainda, é maior ainda. Blasfêmia. Mas enfim, blasfêmia, né? Heresia. Mas é isso. Eu queria colocar aqui, primeiro falamos um pouco o aborto segundo a lei, depois as 5 maiores razões que os abortistas usam em favor do aborto, e a gente viu que é facilmente de refutar, né? Sim. Queria só terminar essa parte falando de uma ativista pró-aborto chamada Débora Diniz. Essa mulher, ela é uma professora da Universidade Federal de Brasília e ela é a grande abortista do Brasil. E eu não sei se vocês sabem, mas desde 2008 ela está no programa de proteção federal, porque ela se sente com a vida ameaçada. Então a Polícia Federal, existe 2 guardas da Polícia Federal andando do lado dela para onde ela vai. E eu fico perguntando, meu Deus, e essas crianças inocentes e pior ainda, indefesas no ventre de suas mães, não estão com a vida ameaçada por ela? Na verdade, tinha que ter um policial federal do lado de cada mãe grávida. Porque essa mulher ameaça a vida dessas crianças. Você tá... Olha que absurdo. Ela deveria ser presa. Não, que absurdo. Deus me livre. Às vezes dá vontade de voltar na época da fogueira. Mas olha só, que coisa doida. A mulher, o número 1 do nome a favor do aborto no Brasil, ela tem 2 policiais federais andando com ela para lá e para cá, porque ela sente ameaçada. Ela que ameaça a vida de milhares e milhares de inocentes. O cuidado com a vida dela, justamente, o cuidado com a vida dela, que não é uma vulnerável, deve ser mantido. Sim. Mas o cuidado com a vida de vulneráveis não pode ser mantido. Deve ser retirado. Exatamente. Sabe como o Padre Léo... Bem controverso, né? Lembrei de uma história do Padre Léo, de como ele fez uma moça decidir para não abortar. Ele falou que uma moça também, ela foi estuprada, e ela tinha já um filho de 5 anos de idade, e chegou para ele atender. E ela queria, porque queria abortar. E ele então chegou para ela e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, viu o molequinho correndo, quem que é ele, menino? É meu filho. Você ama ele? Claro que eu amo. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Eu te ajudo, a gente mata aquele menino ali. Eu falei, você é louca, é meu filho, né? Eu amo ele. Não, mas a gente mata ele, porque você já vai dividir até o crime. Eu tenho metade da culpa. E outra, existe a possibilidade dele escapar.
Existe a possibilidade de alguém pegar a gente tentando matar ele e impedir. Existe a possibilidade da gente não conseguir. Existe algumas possibilidades dele sobreviver. Já que está aí no teu ventre, não há nenhuma. E aí a mulher começou a entender. Você está entendendo? Então, é o que acontece com essa doida dessa Débora aqui, que eu vou rezar por ela no meu terço. Mas vou rezar uma vez só. Rezar uma Ave Maria ao contrário. Tô brincando. O creio é mais forte. Eu creio é papão. Enfim, vamos lá. Não estamos aqui para falar mal das pessoas, mas é claro que é brincadeira. Jamais. Vamos rezar por ela mesmo. E quem sabe ela se torna uma defensora da vida. Como assim aquela... Claro. Meu Deus. Ô Jesus, eu conheço até pessoalmente essa mulher, a Sarah Windsor lá, conhece ela? Ela era uma abortista, hoje ela é católica e totalmente defensora da vida, né? Coisa linda o testemunho de vida dela. Era abortista, hein? Bom, vamos lá. Seria um agora... testemunho maravilhoso, né? Sim. Quer falar alguma coisa sobre essa questão das 5 razões ou pode ir para o próximo Não, passo? irmão. Pode ir, então, vamos lá. Manda ver aí. Então vamos para o final. O que a igreja diz a respeito do aborto? Primeiro, vamos lá. Primeiro fere o 5º mandamento. Né? Sim. Caiu meu negócio aqui. Primeiro fere o 5º mandamento, não matarás. E também fere, até mesmo, olha só que bela coincidência, o artigo 5 da Constituição Brasileira. Entendeu? Todos têm direito à vida. Todos têm direito à vida. Entendeu? Então, já fere isso, né? Mas, e a gente crê, eu vou pegar aqui alguns livros da igreja para a gente poder ver. Primeiro, começando com a máxima, que é a palavra de Deus. De que, exatamente como você falou na intronização, de que a gente crê que a vida está ali desde o dia da concepção. Né? E a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Caraca, olha que coisa doida. Deus fala até mesmo antes da concepção, você já era ali, eu já te conhecia, já estava no meu sonho, eu já queria você como um vivo, eu já havia designado você, antes do teu nascimento, eu já tinha consagrado a teu direito à vida. Olha só, tá lá, em Jeremias capítulo 1. Deus nos ama desde quando a gente está ali. Depois tem um salmo, me veio na memória agora, eu não lembro que número, em que Davi fala, né? Ainda quando os meus ossos foram formados, eu sentia o barulho deles e o teu amor me formando. Quer dizer, a gente está ali, nós cremos nisso, a palavra nos ensina, né? A gente crê no dom da vida, no direito à vida, desde a concepção. E depois ainda vai falando, né? A igreja, em toda a sua história, ela sempre aboliu o aborto. Eu peguei um outro livro aqui e eu quero agora usar o arsenal dos documentos da igreja, né, para a gente poder entender de que não existe uma mínima possibilidade de um católico ser a favor do aborto. Não existe uma mínima. Se for, você já é desobediente, já está num pecado grave e se continuar assim, morrer assim, vai para o fogo do inferno. A verdade é essa. Mas está lá. Exatamente. No número 2271 do Catecismo da Igreja Católica, fala o seguinte: desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Veja bem, desde o século I, desde o primeiro século, a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto é direito, o aborto direto quer dizer querido com um fim ou com um meio, é gravemente contrário à lei moral. Eu fiquei pensando, Breno e queridos amigos que estão aqui conosco, essa questão do desde o primeiro século. E fui entender por que desde o primeiro século. Existe um livro, um documento do primeiro século chamado Didaqué. Você conhece esse livro, Breno? Já ouviu falar dele? Sim. A Didaqué é desse... Isso, a primeira catequese. Aqui nos Padres Apostólicos, aqui na coleção patrística da Paulus, é o segundo livro, tem a Didaqué. E a Didaqué, para quem, se alguns irmãozinhos não estão aqui, foi o primeiro livro, a primeira catequese, o primeiro compêndio, enfim, o primeiro escrito que os cristãos tiveram dizendo o que podia e o que não podia, qual que era a regra. Ali, veja bem, o Didaqué foi escrito, queridos irmãos, ainda quando São João era vivo. A Bíblia não era formada, o Evangelho de São João não estava nem pronto ainda,
mas o Didaqué, mas o cristianismo começou a crescer. O povo ainda respirava o sangue, sentia o cheiro do sangue dos apóstolos. Mas então ali eles decidiram escrever um documento que falasse o que deveria ser feito, como um cristão deveria se comportar. É esse documento chama Didaqué. E diz aqui, no número 2, no artigo 2, no parágrafo 2, número 2. Olha só o que diz o Didaqué. Não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique magia, nem feitiçaria. E aqui entra onde a gente quer chegar. Não mate a criança no seio de sua mãe. Não mate a criança no seio de sua mãe, nem depois que ela tenha nascido. Desde o primeiro século, a igreja já é contra o aborto, permanentemente contra o aborto. E eu queria terminar lendo um outro documento da igreja que a gente usa muito, que é a doutrina social da igreja. E ele fala o seguinte, na página 51, no número 74. Antes, acima de tudo, está o projeto de Deus sobre a criação, em particular, sobre a vida, sobre o direito à vida e o destino do homem. Quer dizer, antes de tudo, no projeto de Deus sobre a criação, está particularmente o direito à vida do homem. Então a gente precisa entender isso. Mas agora, então, eu quero terminar lendo... queria terminar aquela hora, mas eu lembrei que tem mais um. O Código de Direito Canônico. Então eu estou aqui, munido de documento da igreja. A Bíblia, o Catecismo, a Didaqué, a doutrina social e o Código de Direito Canônico, que todo mundo sabe o que é. E diz assim, no canon 1398. Quem provoca o aborto, seguindo o efeito, incorre em excomunhão, e excomunhão laté sententiae. Quer dizer, todo mundo que... Isso, todo mundo que comove... Exatamente. Todo mundo que está ali, que realiza o aborto, ou então que ajuda a praticar, ou que é conivente com ele, já está nesse crime. Exatamente. Até mesmo nos países que são liberados o aborto. Isso aqui é a regra de Deus, é a regra da igreja. Então, por exemplo, no Brasil faz de conta que é liberado o aborto total. Eu, como um católico, vou lá e realizo um aborto porque o Brasil liberou. Mas para a igreja eu sou automaticamente excomungado. Essa expressão em latim, laté, fala aí você que sabe melhor, porque eu não sei. Lat sentense. Lat sentense. Lat sentense, isso aí mesmo. Né? E basicamente ela é o quê? O crime foi realizado, o aborto foi realizado, já entra um juiz. Quem é esse juiz? É Deus. Ele julga e já dá a sentença. Então a pessoa é automaticamente excomungada. Ela só é livre disso se ela for absolvida por um bispo ou por um sacerdote que tem essa permissão do bispo. Hoje, tem essa permissão. Hoje os sacerdotes todos já têm essa permissão, né? Eles já fazem de uma forma para ninguém ficar procurando o bispo, né? Mas tem. Mas se você se arrepender, é claro que tem. E aí então entra aquela outra uma indagação que às vezes as pessoas podem fazer, que é tipo, todos que cometem um aborto ou colaboram com ele estão automaticamente excomungados? A verdade e a resposta é não. Por quê? Porque você precisa ter consciência do crime e da pena. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa do pecado mortal. O que consiste um pecado mortal? É a intenção, a consciência do que você está fazendo, você fazer e você saber o que vai acontecer. Entendeu? Não é verdade? Isso ou não? Sim. Senão você está ali, você pode ser salvo por uma indulgência, né, por uma ignorância invencível, por exemplo. Né? Mas a questão do aborto é assim. Então, nós aqui que estamos aqui, essa multidão de 10 pessoas, eu, Breno, mais 8, a gente agora já tem essa consciência. Se você realizar um aborto, você está automaticamente excomungado. Você está excomungado. Então, a gente precisa ter isso, né? Eu queria, a gente já está estendendo muito, mas só terminar com uma história muito interessante de Padre Pio. Você sabe, Breno, eu sou muito devoto de Padre Pio. Está aqui ele, né? Sim. A relíquia dele esqueci lá na sala. Tem uma história sobre Padre Pio e o aborto que é muito, muito forte. Né? Diz a biografia de Padre Pio, e eu tenho ele no livro, tá num livro aqui. Aqui, tá nesse livro aqui, Padre Pio, o santo do terceiro milênio. E diz que uma mulher foi se confessar com ele, e ele olhou para ela e falou assim, fecha os olhos. E essa mulher fechou os olhos e ele falou, o que você enxerga?
e ela fala, eu enxergo uma multidão numa praça. E ela parece a Praça de São Pedro. E essa multidão feliz, chacoalhando bandeiras brancas, saudando alguém. E ela fala, então aparece um papa na janela. Ela assim, sei que é o papa por conta das vestes, acenando para essa multidão. E ela olha para o Padre Pio, então fala, mas padre, o que isso quer dizer? Por que eu estou tendo essa visão? E o Padre Pio então explica, esse papa seria o filho que você abortou. Nossa. O filho que você abortou ia ser o papa. Cara, é muito forte isso, né? Quantas pessoas com quantos talentos que a gente talvez tenha sido abortado. Aqui existe, eu trouxe 3 pessoas famosas, que duas eu sabia, uma não. O Steve Jobs era para ele ser abortado, porque a mãe dele não queria ter ele, ela teve um filho fora do casamento, uma coisa assim, ou do namoro que ela tinha, e ela decidiu abortar, mas de última hora ela decidiu doar. E então a família que doou ele o cuidou e se tornou Steve Jobs. Imagina se ela tivesse abortado. Nossa. O outro caso, e esse eu não sabia, é o Chaves, cara, do Chapolin, sabe o Chaves do Chapolin? Sim, sim. Diz que a mãe dele sofreu um acidente. Na biografia dele tá lá, a mãe dele sofreu um acidente e chegou muito machucada no hospital, grávida dele. Então o médico falou, você vai ter que abortar, você vai ter que abortar. Eu falei, não, se eu for morrer, vai morrer eu e meu filho junto, mas não vou abortar. E nasceu o Chaves, cara. Olha só, quanta alegria esse cara trouxe para todo tipo de geração. Meu pai gostava de Chaves, eu gosto de Chaves, todo mundo gosta, entendeu? E mas a outra, até hoje. Até hoje. E a outra é o Cristiano Ronaldo. Entendeu? O Cristiano Ronaldo disse que a mãe dele, quando estava grávida, cara, ela foi procurar o aborto. O médico olhou para ela e falou assim, não vou aceitar, você está em plena condição de ter esse filho. Ela, não, eu quero abortar. E ela foi para casa, ela tentou o aborto. Entendeu? Sem o consentimento do médico, ela tomou remédios e tudo. E aí ela não conseguiu abortar, e ela então falou, bom, já que é para nascer, vamos ver o que vai dar isso aqui. Nossa. Nasceu o Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo, sabe Deus quanta chuteira de ouro esse cara tem. Ninguém tem tanta chuteira de ouro que nem ele. Você pode ver. Então, cara, sabe, eu fico imaginando essas mães olhando para esses filhos agora e falando, olha só que coisa linda que nasceu de mim. Não é verdade? Pois é. Mesmo que não seja um Cristiano Ronaldo da vida, ou que não seja um Chaves, ou o Steve Jobs, mas cada criança que não é abortada é uma alegria para o céu, para a terra e para a família. A gente precisa tomar muita consciência disso, né, Breno? E meus queridos amigos. Sim. Nós precisamos ser ativistas pró-vida. Nós precisamos ser ativistas pró-vida. Graças a Deus, né? Sexta-feira passada teve uma outra petição no STF que era a favor do aborto das mães que tinham Zika vírus. E graças a Deus foi já negado, já vencemos por 6-0, porque são 11 que votam, então 6 já votaram contra essa petição e ganhamos. Acho que por meio de tanta oração. A maldade é tanta. A maldade é tanta que essa sentença ia ser realizada em 2019. Mas aí houve uma grande comoção popular e eles cancelaram. E agora, dia 15 de abril, no meio da quarentena, eles marcaram para sexta-feira, porque não ia poder ter comoção popular. Com certeza, mas eles pensaram, né? Eles não entendem que joelho no chão é muito mais forte do que presença física. E aí nós ganhamos, graças a Deus, essa causa. Que também eu vou falar para você, só para a gente... Posso terminar de falar mais um pouco ou não? Com certeza, irmão. Fica livre. Para você ver que é outra firula, é outra mentira essa questão do Zika vírus. Porque o Zika vírus, ele não pode ser detectado. Quando uma mulher grávida é detectada com Zika, quer dizer, não se sabe se ela já teve ou se ela tem. Entendeu? Então, ela ali é chamada a abortar e às vezes nem tem mais o Zika vírus e ficou nela ali. E outra, pior ainda, não sabe se chegou na criança. Vou terminar aqui com um testemunho. A próxima doença que está na lista dos abortistas, caso o Zika for aprovado, mas mesmo assim eles vão entrar, é a toxoplasmose. Depois é a sífilis, depois é a AIDS. A toxoplasmose, quando a minha esposa ficou grávida da Maria Júlia, a minha filhinha, a minha esposa foi detectada com toxoplasmose.
E aí o médico falou horrores para nós de como poderia nascer nossa filha e tudo mais. Mas também não podia ter chegado nela a doença. E a gente, então, a Maria tomou todos os remédios que tinha que ter tomado, a gente rezou o tempo todo. E quando nasceu a Maria Júlia, e a Maria Júlia, ela chama Maria exatamente isso, não é não é modismo, ela chama Maria porque ela foi consagrada a Maria por conta dessa nossa luta na gestação. E quando ela nasceu, foi correndo tirar o sanguinho dela, e ali o médico chamou eu e minha esposa e falou, olha, eu tenho 2 exames aqui. Um é que a toxoplasmose chegou na tua filha. O segundo é que não causou nada. E eu não consigo entender isso. Seja. E a gente entendeu. Deus, e tá aí irmão. a Maria Júlia hoje. E a Maria Júlia está aí hoje. A Maria Júlia, eu costumo falar para todo mundo que a Maria Júlia do Espírito Santo, ela não é a brisa suave, ela é o vento impetuoso, tanta saúde que a bichinha tem. Entendeu? Agora Louvado deve seja estar lá Deus. amarrada na sala para não vir aqui no quarto. Mas é isso, né? Eu não sei se, creio que vocês, não sei se foi bom a gente fazer essa explanação sobre o aborto, se Perfeito, cresceu no coração de vocês ainda mais o vigor de lutar a favor disso. Nós Com nunca certeza. podemos deixar de ser ativistas. Queria só falar mais isso. A gente precisa entender que existe uma engenharia de umas ideologias progressistas que querem, sobretudo, destruir a família. E nós precisamos, sim, cada vez mais, nos envolver em política. Essa história de que religião e política não se mistura é uma grande mentira. A história da igreja inteira, a igreja andou de mãos dadas com a política. Eles fazem de tudo e vendem essa mentira de que igreja e política não se misturam, porque eles sabem que quando conseguir dividir isso, a política vai poder, então, parar de defender o que a igreja preza, que é a moral, que é a ética, que é os valores familiares. Não, nós não podemos deixar de defender isso. Grandes santos foram políticos. São João Paulo II, a vida desse homem inteira foi política. Inteira. Foi mesmo. O cara Combatendo sozinho o comunismo acabou na sua com o época. comunismo. Não, sozinho ele acabou com o comunismo na Europa inteira. Com certeza. São Padre Pio foi muito político. Aqui, Sim. Santa Irmã Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, Sim. enfim, se a gente for falar uma Com infinidade certeza. de santos que foram grandes políticos. Então a gente tem que parar com esse negócio de que política... Pelo contrário, política e religião tem que andar junta. O santo protetor dos políticos, São Framore, ele dizia o seguinte, que assim como o homem não pode se afastar de Deus, a política não pode se afastar da moral. E a moral da igreja. Porque ele se perde. Sim. Você sabe, se a gente se afastar de Deus, já era. Com se a certeza. política se afastar da moral, já era. E o que faz com que a moral entre ali e esteja na política é exatamente aquilo que a igreja preza. Amém? Quer falar Com alguma certeza. coisa aí, irmão? Que eu falei muito. Irmão, só agradecer mesmo a sua presença, né? Desde quando chamei, seu sim foi contínuo, né? E agradeço mesmo sua disponibilidade em trazer para nós essa clareza, né? Porque muitas vezes, como você disse, a gente é pego de surpresa e isolado, né? Como nós às vezes somos acometidos, somos responsáveis por tomarmos iniciativas que não condizem com o que a gente acredita, né? É verdade. Às vezes levados por essas situações mesmo de manipulação de massa, né? Esses pró-aborto mesmo, eles têm uma lábia muito doce, né? Então acaba levando mesmo pessoas ao erro, né? E aí incorre em pecado, incorre em excomunhão lato sentença, como foi dito no documento aí, no código. E aí a gente perde, né? É verdade. Nós, enquanto igreja, perdemos e as pessoas também perdem. Apareceu aqui para mim que a live está encerrando. Pessoal, então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, firme e forte irmãos. na fé. Uma santa semana para vocês. E que Deus os abençoe e os protejam de todo mal. Tá bom? Estamos sempre juntos. Eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de assunto, Breno, para a gente conversar e crescer junto em conhecimento, ok? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe.